bom dia! Está começando mais uma edição do Hora Geral. Muito obrigado pela sua sintonia, obrigado pelo seu carinho. Ele quer que você esteja aí acompanhando a programação via Santa Cecília TV. E lembrando que você também pode acessar o site do Santa Portal, pode assistir ao programa, aliás, a programação de Santa Cecília inteirinha, você assiste no seu computador. E também para você que quer acompanhar a nossa programação, os programas que você perdeu, acesse euestoucomvocê.com.br. Hoje é quinta-feira, às vésperas do final de semana, que coisa boa, hein? Hoje é dia 7 de julho e hoje nós não temos comemoração nenhuma. Precisamos criar um dia, vamos criar o dia do Hora Geral, quem sabe? Vamos falar com o pessoal, o dia do Hora Geral, dia 7 de julho, quem sabe? Olha, acesse a nossa página no Facebook, o facebook.com/Hora Geral. E lembrando que você participa do nosso programa pelo telefone 3041-6777. Anota aí, 3041-6777. Ou então, através do WhatsApp. Lógico, você no WhatsApp, você cadastra lá o WhatsApp do Hora Geral e você a todo momento pode participar com a gente. 981387000, 981387000, para você mandar uma mensagem de texto, uma mensagem de áudio ou uma mensagem de vídeo, tá? Ó, e não esqueça, hein? Eu e toda a equipe do Hora Geral estamos com você. E agora, vamos conhecer as manchetes dos principais jornais da nossa região. Roda aí. A gente começa com a Folha de São Paulo, que traz aqui na sua manchete de capa: Justiça afasta chefe da eletronuclear. Polícia Federal prende a antecessor. Pois é, o almirante Otton Luiz da Silva, que já havia sido detido por outras denúncias, foi levado ao presídio Bangu 8. Uma operação da Polícia Federal, desdobramento da Lava Jato, prendeu na quarta-feira, ontem, o ex-presidente da eletronuclear, o Otton Luiz Pinheiro da Silva, e afastou seu sucessor, Pedro Diniz Figueiredo. O almirante Silva, que estava em prisão domiciliar, foi levado ao presídio Bangu 8. Ele é acusado de cobrar 12 milhões de reais em propina pela obra da usina nuclear de Angra 3, o equivalente a 1% do valor do contrato da Andrade Gutierrez. Figueiredo, alvo de condução coercitiva, é suspeito de interferir em sindicância sobre irregularidades envolvendo o antecessor. Silva e Figueiredo não se manifestaram. Em ocasiões anteriores, o almirante negou ter recebido propina da Andrade Gutierrez. A Eletrobras, responsável pela eletronuclear, disse em comunicado que está verificando o episódio. A Andrade Gutierrez afirma que colabora com as autoridades. Agora, dá uma olhada nessa foto de capa da Folha de São Paulo. Corrida com obstáculos. Um poste recém-instalado em ciclovia que passa em frente ao Parque Olímpico, palco principal de competições nos Jogos Cariocas. Não, dá uma olhada nessa foto. Veja onde é que está o poste. O poste, você está vendo a foto ali, ó. O poste está no meio da ciclovia. Sabe o que parece essa foto? Não parece aquele jogo dos 7 erros, né? Parece o jogo dos 7 erros, você tem que descobrir o erro. Esse estava fácil de descobrir, né? Um poste no meio da ciclovia. O que eu queria saber é o seguinte: o que veio antes, a ciclovia ou o poste? Será que pintaram a ciclovia depois do poste ou colocaram o poste depois da ciclovia? Ei, mas é cada coisa que a gente vê. Fala sério, hein? Tem mais informações aqui na Folha de São Paulo, ó. Governo desiste de general para presidir FUNAI após repercussão. Bonecos de Janot e Lewandowski fazem STF acionar a Polícia Federal. Mais uma notícia aqui na Folha de São Paulo. Julgam uma mulher honesta, diz Dilma em carta de defesa. Relator na CCJ quer invalidar votação contrária a Cunha. Olha, tem mais aqui? Ah, dá uma olhada nessa foto aí, ó. Olha essa foto. Que desespero, que tristeza. Quem é? É o capitão Maicon, do São Paulo, recém-contratado pelo São Paulo por 22 milhões de reais, após expulsão por agressão. Com 1 a menos, o time perdeu de 2-0 do Atlético Nacional da Colômbia no Morumbi e se complicou na Libertadores, até porque a Libertadores tem aquele negócio do gol fora de casa, né? Então o São Paulo perdeu por 2-0 em casa, vai enfrentar agora o Nacional fora de casa, precisando fazer 2 de diferença para levar para o pênalti, né? E aí, para conseguir a vaga, tem que fazer no mínimo 3 gols de diferença. Vai ser difícil, hein? Complicou para o São Paulo, hein? Vamos continuar aqui com a Folha de São Paulo, tem mais uma notícia aqui na direita. É a coluna do Lênio, que fala no combate ao crime, fins não justificam os meios. E mais uma nota aqui à esquerda na Folha de São Paulo.
Brasileiro é novo chefe do tráfico na fronteira. Eita, nós. Após a morte do Jorge Rafatomani, um brasileiro de 48 anos, o Jarvis Pavão, preso em Assunção, o controlador do tráfico na fronteira com o Paraguai, segundo a investigação do país vizinho. Pavão é suspeito de mandar matar Rafá. A advogada dele nega. Chegando agora ao estado de São Paulo. Coloca na tela o estado de São Paulo, olha lá. Estado de São Paulo que traz aqui a nota de capa. Temer decide elevar imposto, mas rombo passará de 150 bilhões de reais. O governo vai recorrer, não é? Vai recorrer aí no aumento de tributos para diminuir o rombo nas contas públicas previsto para 2017. Após a reunião com o presidente em exercício, Michel Temer, e a equipe econômica ontem à noite, o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o senador Wellington Fagundes, informou que a previsão de receitas será elevada com o aumento da CID, que é o Imposto sobre Combustíveis, e recursos como concessões e privatizações. Também estão em análise outros tributos, cuja elevação não dependia da tramitação do Congresso, ou não dependa, né? Mesmo assim, o déficit fiscal no próximo ano será superior a 150 bilhões de reais. E na reunião houve um alerta sobre as dificuldades políticas de elevar impostos. Sem essas medidas, porém, o déficit projetado para 2017 chegaria a 194 bilhões. Petrobras diz que Cunha enriqueceu com sangria. A Petrobras entrou com um pedido no STF para figurar como assistente de acusação numa ação penal em que o deputado Eduardo Cunha é acusado de receber 5 milhões de dólares em propina de contratos de navio sonda. Segundo o documento, o deputado enriqueceu com recursos oriundos da sangria de corrupção. É a primeira vez que a estatal pede à corte inclusão como auxiliar de acusação. Vamos para a segunda página aqui do Estado de São Paulo, que traz coincidentemente a mesma foto da Folha, e falando aqui que o São Paulo perde e se complica após perder para o Atlético Nacional por 2-0, que vai obrigar o time a vencer então por 3 gols de diferença no mínimo na Colômbia para prosseguir na Libertadores, né? Tá falando aqui também na Esportes, olha, Portugal na final da Eurocopa, mas até que enfim Portugal ganhou uma na Eurocopa, hein? Porque Portugal tinha chegado até agora com 5 empates, tava passando só nos pênaltis. Eu tava pensando aí, acho que vai mais uma, hein? Acho que vai mais uma, até que enfim Portugal venceu o País de Gales e colocou lá um placar muito bom, 2-0, com todo mundo jogando bem. O time do Portugal foi bem aí contra o País de Gales, viu? A gente continua aqui com o Estado de São Paulo, trazendo mais informações em que o juiz bloqueia bens de Cristina Kirchner. A Justiça Argentina determinou aí o bloqueio de bens da ex-presidente Cristina Kirchner. Ela foi convocada ontem para receber uma notificação sobre embargo no valor de 15 milhões de pesos, que dá o equivalente a 3 milhões e 300 mil reais. E parte da investigação por venda de dólar futuro no fim do seu governo, hein? E tá enrolada a Cristina Kirchner lá, hein? Arcebispo é acusado de acobertar pedofilia. O Papa Francisco aceitou ontem aqui a renúncia do arcebispo da Paraíba, o doutor Aldo de Silo, em 66 anos, acusado de acobertar casos de pedofilia. Tem informação também que houve desvios na eletronuclear e levam 10 à prisão. A Polícia Federal prendeu no Rio 10 acusados de desviar recursos da usina nuclear Angra 3, uma obra de 17 bilhões de reais. Entre os presos estão aí o Otton Pinheiro da Silva, que é o ex-presidente da eletronuclear, e o presidente da estatal, Pedro José Diniz Figueiredo, foi afastado. Mais embaixo tem o Emílio Odebrecht, que fala a executivos e reconhece erros. Presidente do conselho do Grupo Odebrecht, Emílio Odebrecht, ele admitiu os erros aí da companhia, né? E lançou novas regras de conduta. Em discurso para funcionários, ele criticou o sistema político do país e alertou que desvios não serão tolerados. Vamos ao Jornal A Tribuna? Entrando aí o Jornal A Tribuna na sua tela. Estivadores paralisam 7 navios no Cais Santista. Os estivadores convocados para trabalhar aí em 7 navios e 3 terminais resolveram paralisar mais uma vez as atividades na noite de ontem. A categoria que protesta contra a forma de convocação de mão de obra pelas empresas que desde 1º de julho passaram a operar com 66,66% de profissionais vinculados, quer dizer, 2/3 de profissionais vinculados e 1/3 de avulsos. Porém, aponta os patrões, né, que estão usando quase 80% de vinculados. O Sindicato dos Estivadores quer que o serviço seja realizado em igualdade.
Olha essa foto grandona aí do Jornal A Tribuna, falando da onda de calor, hein, Marcos? Rapaz, mas que calor que fez ontem, hein? E do jeito que amanheceu hoje, também vai outro dia de calor, hein? E o pessoal que tá surfando na areia, hein? Desde o último dia 25 de maio, o Santos não registrava uma temperatura tão quente como a tarde de ontem, segundo informações do climatologista Rodolfo Bonafim, da ONG Estação Amigos da Água. Depois de um forte nevoeiro nos últimos dias, uma brusca mudança na temperatura fez com que à tarde os termômetros registrassem máxima de 30 graus. O tempo bom que lembrou os dias de verão animou um grupo de jovens ali perto do Canal 1 e eles aproveitaram os bancos de areia para fazer um surf diferente. Olha lá que bacana a foto. Nunca vi isso aí, o pessoal surfando na areia, né? Isso aí a gente vê muito lá no Nordeste, mas está certo que lá no Nordeste essas montanhas de areia são bem maiores, né? Em que o pessoal escorrega, ela tem até outro nome esse negócio lá no Nordeste, né? Aqui na esquerda tem mais uma notícia aqui, ó, o ministro quer planos de saúde mais baratos. O ministro de Saúde, o Ricardo Barros, ele quer a criação de planos de saúde mais baratos. Ele diz que a sua equipe deve apresentar a proposta em breve à Agência Nacional de Saúde, porém a cobertura será mais reduzida do que é hoje. O mecanismo, afirmou, pode ajudar a ampliar o grupo usuário de planos, reduzir a demanda do SUS e os recursos necessários ao sistema público. A gente continua com o Jornal A Tribuna, que traz para você aqui, mais aqui embaixo, Palácio da Polícia, prazo para melhorias. A Prefeitura de Santos deu prazo de 30 dias para que o governo do estado adote providências de caráter sanitário nas dependências do Palácio da Polícia na Avenida São Francisco, no centro. A vistoria feita por técnicos de 3 secretarias foi solicitada pelo Ministério Público do Trabalho. Tem mais, olha, após golpes, homem ganha perfil na rede. Olha, a polícia procura um homem acusado de ludibriar uma professora em Santos ao comprar o carro dela com cheque extraviado. E segundo a polícia, ele seria o autor de mais estelionatos. E o seu paradeiro é ignorado, mas há até alertas sobre ele no Facebook, criado por outras vítimas. Mais uma nota aqui no Jornal A Tribuna, Caixa e Banco do Brasil liberam verba para imóveis. Então, a partir da próxima semana, atenção, hein? A Caixa e o Banco do Brasil terão mais dinheiro para o financiamento de imóveis na faixa de R$ 225 mil e R$ 500 mil. No entanto, de acordo com especialistas ouvidos pela reportagem, a novidade não deve ter tanto impacto no mercado regional. No Caderno Galeria, traz aqui um filme que fica melhor quando assume o lado leve e ridículo da vida. Assim é Florence. Quem é essa mulher que chega aos cinemas? E tem uma fotinha bem pequenininha aqui no canto esquerdo, ó, falando do Messi, fala, situação de Messi se complica. o Messi se complicou lá na Espanha, hein? O pessoal, o fisco lá ficou de olho no Messi. Vai ter que pagar, senão vai para a cadeia. Não é o Brasil, não. Vamos para a próxima publicação, que traz aqui o Diário do Litoral. Notícia de capa do Diário do Litoral, governo federal vai passar um pente fino no auxílio-doença. Segundo o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, o objetivo é identificar eventuais irregularidades em benefícios de trabalhadores afastados há mais de 2 anos. Será verificado se continuam doentes ou recebem o auxílio por falta de perícia médica. Juiz nega recurso e mantém rejeição às contas de Farid. O juiz Cândido Alexandre Munhoz Pérez, ele julgou improcedente o recurso impetrado pelo ex-prefeito do Guarujá, Farid Said Mad, pedindo a anulação do processo legislativo que julgou irregularidade, nas suas contas de 2005 a 2008, um período que governou o município. Olha aí a foto maior aqui do Diário do Litoral, que também fala sobre o jogo do São Paulo, né? Uma foto que mostra aí o jogador de São Paulo com as mãos na cintura, observando os jogadores do time adversário, o Atlético Nacional, comemorando mais um gol, né? E aí teve o seu zagueiro Maicon expulso. O São Paulo acabou não segurando a pressão do Atlético Nacional, perdeu o jogo por 2-0 e vai ter que buscar um verdadeiro milagre em Medellín no próximo dia 13 para conseguir chegar à final da Libertadores. Olha, tem notícia aqui, hein? Notícia, polícia. Garota de programa estuprada na Vila Nova, em Santos. Um criminoso se aproximou como cliente, deu uma gravata na vítima, derrubou no chão e consumou o estupro. E o crime ocorreu na madrugada de ontem, na rua Doutor Soter de Araújo, no bairro Vila Nova, localizado na região central de Santos. Região central de Santos que precisa de um policiamento mais ostensivo ali, viu? Porque eu trabalhei muitos anos ali no centro de Santos, numa rádio, saindo às 2 horas da manhã. E a hora que você está às 2 horas da manhã ali no centro da cidade,
Você vê cada coisa que até Deus duvida. Então precisa de um policiamento mais ostensivo, sim, ali no centro de Santos. A gente continua aqui com o diário aqui, trazendo aqui o restaurantes Bom Prato de São Paulo podem fechar. Entidades responsáveis por administrar restaurantes de programa estadual que oferece refeições a R$1 ameaçam encerrar as atividades. Grupo de gestores afirma que está à beira de um colapso financeiro e oferece alimentação de qualidade inferior ao padrão por falta de recurso. Na Baixada Santista, as prefeituras de Santos e Guarujá descartam o risco de fechamento das unidades. Vamos ver o Jornal da Orla? Vamos ver o que traz o Jornal da Orla nesta quinta-feira. Jornal da Orla que fala aqui no caderno local, oficinas da Ação do Coração já estão acontecendo. No caderno aqui, eu acho que houve um erro aqui, um engano do Jornal da Orla que eles colocaram como política. Por que as alergias respiratórias pioram no inverno? Eu acho que o revisor comeu bola no Jornal da Orla, viu? Desculpa acusar aqui, mas está lá, a política, por que as alergias respiratórias pioram no inverno. Com certeza é em outro caderno. No caderno regional, Festa do Morango é atração em São Vicente. Ei, Festa do Morango é bom demais, hein? Dá uma olhada nessa foto aí, ó. Essa foto está falando sobre café que invade o centro histórico. De sexta a domingo acontece mais uma edição do Festival Santos Café, que promete movimentar o centro histórico de Santos. E tá aí o pessoal aí, ó, pegando uma degustação, né, do café. Me dá a impressão que a foto foi tirada ali no Boulevard da 15 de novembro. Aliás, é um passeio bem gostoso para quem ainda não foi no centro de Santos, principalmente para conhecer o prédio da Bolsa do Café. Né? Um prédio muito importante na história da cidade, na história do café. Os grandes barões do café, no auge, né, das transações comerciais do café, sentiram a necessidade de um imóvel para fazer as suas transações e criaram aquele edifício que é sensacional. O edifício da Bolsa do Café no centro de Santos, Frei Gaspar com 15 de novembro. Quem não conhece, precisa conhecer aquela estrutura que é realmente fantástica. Vamos continuar aqui com o que traz o Jornal da Orla? Vamos colocar na tela, aqui na segunda página. Dá só uma olhada aí. Ah, olha lá. Você vê lá, o Orquidário tem atividades para as férias. Dica de lazer para você aqui. No esporte, Yamaguchi Falcão defende o cinturão nesta sexta em Santos. E aqui à direita, ó, dicas de cinema. É uma novidade aqui do jornal, dizendo que a partir desta semana, os leitores do Jornal da Orla passam a contar com as dicas de cinema e podem conferir também a programação dos filmes em cartaz. A coluna semanal que também está disponível no site do jornal, então é de responsabilidade do Diego Oliveira, que está aí na foto, um apaixonado pela sétima arte. Vamos mudar para o Expresso Popular, trazendo aqui as notícias do Expresso Popular, que traz aí bem forte e gritante na capa: aposentadoria. A nova regra será fatiada pelo governo. Então, mudanças na Previdência serão feitas a conta-gotas. Aqui o Expresso Popular também diz que Caixa e Banco do Brasil liberam grana para a casa própria. Agora a Prefeitura de São Vicente taca dívida do IPTU no pau. Quer dizer, processa, né? Vai processar, a Prefeitura vai processar, né, na dívida ativa, a dívida do IPTU. O Expresso Popular está nas mídias sociais mais perto e ligado em você. A foto aqui diz: não rolou. Não rolou. Está aqui, olha, contratado em fevereiro pelo Peixe, o argentino disputou 5 jogos e agora vai embora. O Rolon, quer dizer, não rolou. Estiva para 7 navios e 3 terminais. Vamos mudar para outra segunda metade aqui do jornal. Aqui à direita, olha, o Portugal dá tamancada em Gales e vai à final. Cristiano Ronaldo marca e se equipara a Platini como maior goleador da Eurocopa com 9 gols. Olha aí a foto, hein? Esse fotógrafo tirou essa foto aí, ganhou dinheiro hoje, hein? Né? Capa da Folha, capa do Estado, capa do Expresso Popular. Olha lá, Maicon é expulso. O tricolor se borja. E se complica na Libertadores. Após o vermelho para o zagueiro, o time leva 2 gols do Borja no Atlético Nacional. Problema da coleta em São Vicente vira bola de lixo. Traz aqui também, ó. Votação de projeto que libera bicho e bingo fica para a próxima semana. Comentamos aqui ontem, né? Queria para votação no Senado. Então aqui está dizendo que essa votação ficou para a próxima semana. Desalmado rouba pai cadeirante em Vicente de Carvalho. Faltou alguma coisa do Expresso ou não? Faltou alguma coisa, família, de falar do Expresso? Ah, faltou aqui a foto. Ah, e tá lembrando aqui que faltou a foto. Quem é essa moça, hein?
Quem é? É a Jenny? Ah, Jenny. Jenny diz que é a filha adotiva da Gretchen. Puxa vida, hein? E não é que é a cara da mãe? É. Bom, essas foram as informações, são as manchetes dos principais jornais da nossa região e a gente continua com informação para você aqui no Hora Geral. Ó, pelo menos 20 navios deixaram de entrar ou sair do Porto de Santos devido ao intenso nevoeiro que atingiu a região nos últimos 2 dias. A Capitania dos Portos de São Paulo determinou a interrupção do tráfego para evitar acidentes que poderiam ser causados pela baixa visibilidade. Estima-se que o prejuízo com a paralisação tenha sido de cerca de US$ 500 mil, que vai dar aí aproximadamente R$ 1,5 milhão, né? As interdições do tráfego de navios no Porto de Santos tiveram início na noite da última segunda-feira, dia 4, e se estenderam até o início da tarde dessa terça-feira. Ontem à tarde foi realizada mais uma reunião de conciliação entre o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, o Sintracoms, e a Companhia de Desenvolvimento de São Vicente, a Codesave. E mais uma vez, a empresa e categoria não entraram em acordo e os 1.080 funcionários da Codesave permanecem em greve. O encontro aconteceu no Tribunal Regional do Trabalho, o TRT, em São Paulo. Hoje, às 8 da manhã, haverá uma assembleia em frente ao Paço Municipal para conhecer detalhes da audiência no TRT. Os funcionários da Codesave estão em greve desde 29 de junho por causa de atrasos no pagamento do Vale-Refeição, da cesta básica e da falta de proposta da empresa para o acordo coletivo de trabalho. E aí fica uma pergunta, né? Até quando os moradores de São Vicente vão ter que conviver com o lixo espalhado pela cidade? Dá para colocar a foto do lixo de novo? Né? Até quando? Olha só, olha a montoeira. Até quando que a população de São Vicente vai ter que conviver com uma situação dessa? É simplesmente lamentável. E você? Você lembra de um fenômeno chamado por muitos de mar brilhante? Pode tirar o lixo do tela, pode tirar o lixo. Vamos falar agora do fenômeno aí que todo mundo chama de mar brilhante, que ocorreu nas águas das praias de Santos na última semana. Quem viu? E motivada pela aparição desse fenômeno, ó, dá uma olhada, ó, parece que tem uma luz neon lá no mar, olha que bonito. Então, preocupado com isso, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, ela colheu amostras da água e constatou a presença de um micro-organismo produtor de uma toxina que causa diarreia, hein? Esse micro-organismo foi encontrado na Ponta da Praia, em Santos, Guaraú, em Peruíbe, e também na Praia das Cigarras, em São Sebastião. A coleta das amostras ocorreu no último domingo, no dia 3 de julho. E segundo a CETESB, a toxina ela pode ser encontrada em moluscos, como ostras e mexilhões. Esses organismos marinhos filtram a água do mar e podem então acumular a substância em seus músculos. No final de junho, esse mesmo micro-organismo havia sido encontrado nas praias de Martim de Sá e Cocanha, em Caraguatatuba. A CETESB informou também que os resultados das análises em laboratório foram comunicados ao Centro de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde do Estado. O órgão deve alertar as prefeituras da região, do setor de pesca e a população para que evitem o consumo de moluscos neste período. A companhia, ela também recomenda que se evite o contato direto com a água nessas praias e onde a presença de uma mancha marrom avermelhada seja visível. O bloqueio da rodovia Padre Manuel da Nóbrega, que estava previsto para ocorrer hoje, das 11 da manhã à 1 da tarde, foi suspenso. A Ecovias, a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, ela vai continuar os serviços na próxima terça-feira, dia 12 de julho, no mesmo horário. O bloqueio é necessário para o desmonte e remoção de rochas localizadas nas laterais da pista, que serão ocupadas pelas alças e por parte da estrutura do novo viaduto a ser construído no quilômetro 277. As obras fazem parte da ampliação da rodovia. Já foram realizadas 13 interdições e estão previstas mais 7. Você fica ligado aqui no Hora Geral que a gente traz sempre todas as informações para você. E agora, em nome de Santa Casa de Santos, o melhor atendimento em plano de saúde, vamos conhecer a movimentação das estradas.
Trânsito normal no sistema Anchieta Imigrantes, que opera no esquema 5x5 sem pontos de lentidão. Na Cônigo Domênico Rangoni e na Padre Manuel da Nóbrega, o trânsito segue normal. Já na travessia de Balsas, na travessia Santos-Guarujá, está operando com 6 embarcações. Guarujá-Bertioga opera com 1 embarcação. São Sebastião-Ilhabela opera com 3 embarcações. Atenção ao rodízio de placas hoje, hein? Automóveis com placas de finais 7 e 8 são proibidos de circular na capital paulista. Agora está todo mundo querendo saber da previsão do tempo. Afinal de contas, aquele calorão que fez ontem vai continuar, vai fazer frio, vai fazer calor. Então, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos conhecer a previsão do tempo para hoje na região, agora. A previsão para esta quinta-feira é de tempo parcialmente nublado. Termômetros em Santos marcam a mínima de 11 e a máxima de 25 graus. Agora eu vou falar uma coisa, hein? Tá difícil esses dias, hein? Principalmente para quem sai muito cedo de casa. O que acontece? Aí você sai cedo de casa, tem uma baita de uma neblina que você não consegue enxergar nada. E tá frio. Aí você sai super agasalhado. Aí chega no meio do dia, faz 30 graus. Aí você tem que tirar todos os casacos porque fez um calor danado também. E aí chega a noite, pronto, aí a noite também faz aquela ventania danada. Tá difícil, hein? Fala sério. É sol, é neblina, é chuva, é vento. Bom, esse é o Hora Geral, a gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo. E olha, o nosso convidado de hoje é ligeiro, hein? O nosso convidado de hoje é Valmir Nunes, ultramaratonista da equipe Memorial. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre a trajetória, sobre a vida do Valmir Nunes, se prepare para participar. Já pode mandar a sua pergunta por telefone, por e-mail ou então pelo nosso WhatsApp, porque logo depois do intervalo a gente volta com mais Hora Geral aqui na Santa Cecília TV.